muita abertura, então vamos direto ao ponto, não é? Nós vamos ler duas escrituras nesta noite. A primeira se encontra em Isaías, no capítulo 55, no versículo 6. E depois nós vamos para o Evangelho de São Mateus. Isaías 55 e o verso de número 6. Podemos ler? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Agora Mateus, capítulo 2, verso 1 a seguir. E tendo nascido Jesus em Belém de Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém e perguntaram: aonde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-la. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se e toda Jerusalém com ele. E congregado todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles disseram: em Belém da Judeia, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Podei-vos assentar, que o Senhor abençoe nossa meditação. Isaías 55, verso 6, a Bíblia diz para nós buscarmos o Senhor e também invocá-lo. Mas não vamos falar apenas em buscar a Deus em oração, que seria invocá-lo, mas aonde nós podemos encontrar Deus. Esse é o nosso pequeno tema nesta noite: aonde podemos encontrar Deus. Porque nós queremos Deus em todos os aspectos, seja em nossas vidas, em nossos negócios. É ou não é verdade? Em tudo que formos fazer ou realizar, nós queremos que Deus esteja ali, que Deus esteja trabalhando ali, e que nós possamos ver que Deus está naquele assunto. Porque nós falamos: irmão, se for a vontade de Deus vai dar certo. Então vamos ver aonde que está essa vontade, aonde está Deus. Porque às vezes, infelizmente, nós perdemos ele de vista. Aqui nós vimos em Mateus capítulo 2, quando os magos foram impelidos por um sinal. E hoje nós somos impelidos não por um sinal, mas por um Espírito, a encontrarmos a Deus, a vontade de Deus. E quando eles entraram, vocês já são conhecedores da palavra de Deus, houve uma perturbação na cidade, porque o menino já havia nascido há cerca de 2 anos e ninguém sabia disto. Que eu quero deixar bem claro que às vezes algumas pessoas não pararam para observar isso. Quando os reis magos vieram, Jesus não era um recém-nascido, ele não era um bebezinho. Tanto é que Herodes mandou matar as crianças de 2 anos para baixo. E os reis magos não encontraram Jesus lá no estábulo, eles encontraram na casa. Jesus já era um menino em torno de 2 anos de idade, por isso é que Herodes mandou matar as crianças de 2 anos para baixo, porque ele inquiriu que tempo foi que apareceu a estrela. E quando essa estrela apareceu é porque o menino já havia nascido, então eles guiaram ele a encontrar o menino que havia nascido, chamado Rei dos Judeus. Entenderam? E às vezes passa despercebido porque, principalmente os nossos queridos de fé católica, quando eles vão celebrar o Natal, então eles gostam de fazer o presépio, E no presépio eles colocam ali uma manjedourinha, colocam ali o menininho e colocam ali a vaquinha, o boizinho, até bonitinho. Mas não, e os reis magos, cada um oferecendo a sua dádiva, mas não foi, na verdade, não foi isso que aconteceu, Mas vamos deixar a questão histórica para lá e vamos direto ao assunto,
A questão é que da onde nós vamos tirar é isso aqui. Para nós encontrarmos Deus, nós temos que, como diz o profeta, conhecer as suas características. Correto? O povo que se especializa em investigação, que gosta de perfilar pessoas que são experientes nessa parte, é como a polícia, por exemplo. Como é que a polícia consegue encontrar com tanta facilidade os criminosos, as pessoas que têm vício, as pessoas... Porque eles já têm um perfil da pessoa, os lugares que essas pessoas gostam de ir, gostam de frequentar. O que eles gostam de comprar, o que eles gostam de usar. E aí então, não é nenhum conto de mágica. Então eles fazem, não é? Vamos dizer, entre uma seleção, então eles vão riscando até chegar no lugar onde aquela pessoa realmente frequenta e termina o encontrando. Por quê? Porque realmente é isso aí que acontece, né? E se você não encontrou Deus até hoje, você não teve uma experiência com Deus, talvez você esteja procurando Ele no lugar errado. Então você começa a riscar os lugares e os assuntos que você procurou e você não conseguiu encontrá-lo. Porque às vezes você intentou fazer algo, você intentou realizar algo, e parecia que Deus estava no assunto e de repente quando você procurou, você não conseguiu encontrá-lo. Então conheça as características dele nesta noite, se você está buscando por Deus em todos os aspectos, que vai ficar mais fácil para você encontrá-lo. Preste atenção, né? Porque disse o profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá. Agora, o que o profeta estava dizendo? Né? De maneira nenhuma tu és a menor, por causa desse acontecimento, mas entre as capitais ela era a menor. Então Deus escolheu o lugar menor para nascer. E ele disse que ela não era a menor por causa do acontecimento. Vamos ver de novo? E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então veja o lugar que Deus escolheu. Irmãos, quando eu fui impelido a nós meditarmos nisto, geralmente às vezes vem meio em cima da hora e você não tem muito tempo para preparar todo aquele material. Mas nós vamos ver algumas curiosidades aqui que você vai ver como que Deus se identifica em suas características e como é fácil às vezes de encontrá-lo. Vamos primeiramente para o estado natural. Eu creio que muitos de vocês amam animal, né? Vamos dizer que você quer um cãozinho. E vamos dizer que a cachorra do irmão aí fulano deu à luz a uns 5, 6 cãezinhos, certo? E vamos dizer que ali você prefere cão do sexo, vamos dizer, macho, que seja macho ou fêmea. E aí está todos eles mamando ali na cachorra, como é o costume. E aí você chega para escolher e tem aqueles graudão bonito e tem aqueles milinguidos no meio. Aquele que é mais fino, mais pequeno, porque geralmente isso acontece. Qual você escolhe? A primeira coisa que nós fazemos é dizer: ó, irmão, eu quero levar esse aqui, esse gordão, esse grandão aqui. Esse é o nosso sistema. Porque nós achamos que aquele vai dar melhor, porque ele tem mais saúde, ele é mais... É ou não é? Qualquer coisa que você for fazer nesse sentido, se vai comprar um animal, você que tem animal, se você vai escolher entre uma novilha bonita e uma novilha mais pequena, você vai ficar com a mais bonita. Deus não. Você está vendo como é que é diferente? Deus não trabalha dentro desse sistema. É por isso que as nossas coisas às vezes dão errado. Porque nós não buscamos direção de Deus, nós vamos pelo nosso olho. E Deus não está no nosso olho, Ele está em nosso coração. Se temos o novo nascimento. Entendeu? Essa é a realidade. Como disse, eu tenho aqui algumas curiosidades. Vamos, por exemplo, eu creio que vocês já vieram falar sobre Gideão, não viu? Que inclusive está lá entre os heróis da fé.
o nosso precioso irmão Gideão. E eu estava vendo aqui sobre Gideão, que é um fato curioso. Só um minutinho aqui, nós já chegamos nele. O anjo do Senhor fala com Gideão. Você veja onde que Deus foi buscar alguma coisa. Então, se você quiser encontrar Deus, veja por onde Deus anda. Correto? O anjo do Senhor fala com Gideão. Então o Senhor olhou para ele e disse: vá nessa tua força e livrarás a Israel. Eu estou lendo Juízes capítulo 6, verso 14, a seguir. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livrarás a Israel da mão dos medianitas. Porventura não te enviei eu? Agora veja o que Gideão fala para o anjo. E ele disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés. Oh, glorificado seja Deus. Aonde ele nasceu? Não tinha sequer uma hospedaria para ele nascer. Mas nós sempre queremos Deus em requintes. Deus não está aí, meu querido. E ele disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor da casa do meu pai. Olha onde Deus foi. E Deus disse: não, mas vai nessa tua força que tu livrarás a Israel da mão dos medianitas. Ou seja, eu só quero te pegar, ser o mais pobre ou o mais menor, porque através de você eu brilharei. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Agora veja, mesmo quando Deus foi escolher Saul, que você sabe que Saul, Deus, a Bíblia diz que o escolheu na sua ira, né? Ele foi escolhido porque Deus estava irritado contra. Mas se você for ler também, eu não sei se eu tenho anotado aqui, mas é 1 Samuel capítulo 9. Embora Deus cumpriu o gosto de Israel, porque nessa mesma, um pouquinho antes dessa escritura, diz que dos ombros para cima não tinha um moço em Israel que sobressaía Saul, de tão belo que ele era. E o povo queria aparência, o povo queria alguém que fosse, mas aonde, mesmo assim, aonde Deus foi, preste atenção. Esse é o problema às vezes das irmãs, né? Elas querem o mais belo dos ombros para cima, ou se possível até do ombro para baixo. Esquece de saber se Deus está no assunto. E os homens também. Sempre que é a mais bela, a mais... Só esquece de um detalhe: é Deus? Deus está aí? Eu não estou querendo dizer que feiura é aspecto de Deus, não. Eu nem estou querendo dizer que beleza é reprovação de Deus. Eu estou querendo dizer que quando se trata de procurar Deus, não vá por isso aí. Amém? 1 Samuel 9, 10, ou melhor dizendo 9, verso 21 diz assim: então respondeu Saul e disse: porventura não sou filho de Benjamim, da mais pequena das tribos de Israel? E a minha família é a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que, pois, me falas com semelhantes palavras? Sempre, meu querido, é por aí. Amém? Bom, Davi você já conhece a história, mas se você quer saber, porque Davi foi chamado o homem segundo o coração de Deus. Quantos aqui já leu o Salmo 131? Deixa eu ver a sua mão. Poucas pessoas, mas talvez você não se lembra exatamente o que está lá. Podemos passar por ele? Então vamos ver o que Davi fala nesse salmo. E aí você vai entender porque o homem era segundo o coração de Deus. Irmãos, o assunto é: nós queremos Deus, não queremos? Então, deixa Deus trabalhar.
Já já nós vamos ler aqui algumas referências do que o profeta também pensava disto. Senhor, o meu coração não se elevou. Amém? O meu coração não se elevou. Nem os meus olhos se levantaram. Não me exercito em grandes assuntos. Tem pessoa que se você for falar com ele, você tem que falar de grandeza, você tem que falar, aquele irmão ali, coitado. Nem em coisa muito elevada para mim. De certo fiz calar e sossegar a minha alma, qual criança desmamada para com a sua mãe. Tal é a minha alma para comigo. Espere, Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Então, meu coração não se elevou, não levantei os meus olhos, não me exercito, não me preocupo e não quero estar em grandes assuntos, e nem me exercito em grandes coisas para mim. Ou seja, eu coloco a minha confiança no Senhor. Mas tem gente que fala assim, irmão, você tem que pensar alto, tem que pensar grande. Tá bom. Agora o assunto é se você vai encontrar Deus nisso aí. Aí é que está. Mas nós queremos Deus, não queremos? Pois é. Oh, Deus maravilhoso. Hoje se cumpriu essa escritura. Parágrafo 11, o mensageiro diz: eu observo as coisas pequenas. Toda coisinha tem um sentido. Tem um sentido para mim. Não acredito que alguma coisa aconteça a um cristão por acaso. E é aí que nós perdemos o fio da meada. Que às vezes estamos buscando um sinal de Deus, estamos buscando uma resposta de Deus, mas queremos que algo seja feito de maneira que nos arrepiamos e que não sobre dúvida. E Deus fala de uma maneira tão simples que se você não tomar cuidado, passa por alto. Acho que é ordenado por Deus, porque Jesus disse que Ele faria tudo operar juntamente para o bem daqueles que o amassem. Porquanto acredito que toda coisinha no pequeno e humilde ministério que Ele me deu, para ajudar a vocês, para ajudar a todos, e vocês todos são uma ajuda para mim, ajudando um ao outro para chegarmos à glória. Nisso, toda coisinha tem um sentido, para mim, mas foi difícil de eu acreditar nisso. E aí ele segue dizendo por quê. E geralmente é difícil para nós acreditarmos, como eu disse, que Deus está nas pequenas coisas, mas se nós queremos buscar a Deus e encontrar, busque em pequenas coisas. Não se exercite em grandes coisas, porque nós não vamos encontrar lá. Estou entendendo? E sim, nas coisas pequenas. Revelação dos selos, Deus em Simplicidade 362. Recusar a dizer que existe luz no sol e ir para o trovão é privar os seus olhos da luz. Isto é certo e recorde, a única maneira de se encontrar errado é primeiramente rejeitando o certo. Vê? E ao recusar abrir os seus olhos, você viverá em trevas. Vê? E se você se recusa a olhar, como você verá? Vê? Observe as coisas simples. São as coisas pequenas que você deixa sem fazer, não as grandes coisas que você está tentando fazer. Oh, que coisa! Irmãos, eu já tenho tomado alguns prejuízos de ambas as partes por deixar as pequenas coisas. Mas nós temos que observá-las. Porque Deus se exercita e se esconde aí nessas coisinhas e que você às vezes deixa passar desapercebido. Então, se você está buscando Deus em qualquer situação,
Não ore naquilo que os teus olhos faz com que você fique fascinado. Eles são enganosos. Mas, se possível, até feche os olhos e diga: Senhor, aonde eu posso te encontrar? Aonde está a tua vontade? Amém? Agora, se você quer uma comunicação visual, né? Por que aqui diz que quem não anuncia se esconde, se tratando de comércio, se tratando de tudo? Porque é aquilo que as pessoas veem. E as pessoas compram pelo olho, as pessoas negociam pelo olho, as pessoas vendem pelo olho. Mas nós estamos falando de encontrar Deus e a sua vontade. Como cristão, nós queremos aquilo que Deus aprova para nós. Mas e se Ele pedir que você pegue o pequeno? Né? Teria graça suficiente para aceitar e dizer: é nisso aqui que eu estou, meu filho, é nesse pequeno aqui que eu vou fazer alguma coisa por você. Não vai fazer que nem o menino e o padre, né? Vocês já conhecem a história, né? E foram almoçar e a mulher, com todo o prazer, o padre e seu sacristão, né, seu acompanhante, foram almoçar na casa de uma preciosa católica, irmã. E quando serviram a mesa, ela disse: olha, a única coisa que eu tenho é esses 2 bifes aqui, vocês vê o que vocês podem fazer. E eles: não, tá bom, tá ótimo. E ela fritou aqueles 2 bifes acebolados, colocou no prato. Só que um bife era grande e o outro era pequeno. E o padre, muito gentil, disse: pode tirar, filho, falou para ele. Aí ele tirou o arroz, tirou o feijão e pegou o garfo e no bifão grande em cima do prato. Aí o padre cochichou para ele e disse: não faz assim, filho, isso é falta de educação. Ele disse: tá, senhor padre, se o senhor fosse pegar, qual que o senhor ia pegar? Por ser educado, eu teria que pegar o pequeno. Ele disse: então o grande era meu. Todo jeito o grande era meu. Então nós arrumamos desculpa e argumento para tudo. Só que o certo às vezes deixamos de fazer. Eu sou uma pessoa que com o tempo eu adquiri um pouco de paciência, mas isso aqui vem a coisa que me esgota, é uma pessoa que tudo que você fala ele tem argumento. Em vez de aceitar a realidade, fica argumentando com você, né? Porque ele tem o que mais, mas é por causa disso, porque é daquele, mas isso, quer dizer, não admite, fica arrumando, né? Coisa fácil, está errado, acabou. É ou não é? Sempre que nós fixamos um acontecimento aqui na Terra, nós tentamos obter a mais alta, a coisa mais brilhante do que podemos pensar. Nós o levamos aos lugares maiores e gastamos mais dinheiro e as coisas mais elaboradas. Este é o modo que nós agimos, mas Deus não faz deste modo. Ele pega algo que não é nada, de modo que ele possa mostrar-se ser poderoso. Que ele possa mostrar de ser poderoso que ele pode. Se ele tivesse tomado o alto sacerdote ou um homem bem treinado, nos dias em que ele estava chamando os apóstolos, ele tomaria um em vez de um ignorante, um pescador iletrado. Mas ele tomou homens comuns, homens simples. Amém? Um dia, falando sobre isto, uma pessoa teceu um argumento, que naquela mensagem, humilha-te, né, quando o profeta disse que aquele grupo ia escolher um ministro, o que nós devemos fazer? Ele disse: escolhe alguém para ser o vosso pastor. Pegue aquele irmão o mais humilde que vocês têm no vosso meio, que não tem nenhuma reputação em denominação, mas que seja cristão e que viva a vida, e coloque como vosso pastor, e Deus se responsabilizará do resto. Aí alguém disse: não, mas é porque o irmão Brana conhecia essa pessoa da qual ele estava falando, porque não sei o que. Irmãos, não adianta argumentar. Você entendeu? É só orar, pedir que Deus tenha misericórdia e faça a eleição naquele que caiu o quinhão. E se é cristão e se vive a vida, mas aquele irmão não tem experiência nenhuma, mas aquele irmão, Deus se encarregará do resto.
Mas diz o profeta, aquele tipo que sabe tudo, que entende tudo, que colocaria isso no lugar, porque isso está errado, que isso deveria ser dito, o profeta diz, nunca chega a lugar nenhum. Por quê? Porque ele já tem todo o esquema, ele já tem um projeto, e Deus não quer o seu projeto, Deus não quer o meu projeto, Deus quer que eu fique quieto e que Ele traga o seu projeto. Por isso que a Bíblia diz, e é bem clara, em Coríntios capítulo 12, que ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Para você dizer, o Senhor é o Senhor da minha vida, o Senhor é o Senhor do meu negócio, o Senhor é o Senhor da minha casa, o Senhor é o Senhor, irmão. Ou seja, Ele é o que governa. Tudo que você vai fazer, você ora a Ele e diga, o que o Senhor tem a dizer? E esperar, até que Ele bata o martelo por você. Com certeza, você poderá ser bem sucedido. Todos nós poderíamos, né? Aí eu vi 25. Eu sempre disse, se eu simplesmente pudesse segurar uma gota literal do sangue de nosso Senhor Jesus em uma travessa, como eu seguraria em minhas mãos e apertaria em meu coração e clamaria, ó Pai, eu agora seguro o sangue do Senhor Jesus contra o meu coração. Que emocionante e que alegria, e a bênção que seria para mim segurar em uma pequena taça ou algo, uma gota do sangue do Senhor Jesus. Porém saiba, na visão dele, amém? Espero que os irmãos entendam que isso aqui não é uma crítica direta a esta ou aquela pessoa, ou dizer que é errado o que fazem. Eu já fui uma pessoa que tive bastante ambição em certos aspectos. Não faz muito tempo uma pessoa me perguntou, o senhor não tem vontade de ir nos Estados Unidos? Eu disse, já tive. O senhor não tem vontade de ir a Israel? Já tive. Hoje não tem mais. Compreendeu? Não tenho. Sinceramente, digo do coração, não tenho. Eu muitas vezes me via assim andando naquelas ruas antigas de Jerusalém, aqueles pontos históricos onde os guias levam você, onde Jesus passou e tal, e tal, e tal. No Monte das Oliveiras. E se eu disser para você que hoje, se eu planejar, você não teria condição, eu estou mentindo. Porque hoje as excursões, eles fazem até 24 vezes, 36 vezes, você vai pagando até fazer o pacote. E depois você pode ir com tudo pago, tudo certinho já. Qualquer um de vocês que se esquematizar, até vocês também podem ir, né? A coisa hoje não está tão difícil. Muitos de vocês poderiam ir. Mas a questão é, meus irmãos, né? Trazer uma pedrinha de lá, trazer algo de lá. Eu sei lá, isso não me chama mais atenção. Aquilo simplesmente se tornar algo histórico lá. Mas o mais importante hoje, aonde vamos encontrar Jesus? Lá ele não está lá mais. Aonde Jesus está? Nós estamos falando sobre buscar-o enquanto se pode achar. E aonde nós podemos encontrar hoje? Ele está em meio ao seu povo. Por isso o mundo não me verá mais, mas vós me vereis. Diz o profeta, como você vê Deus? Olhando no seu irmão olhando em você. É como nós cantamos aquele hino, não é? Aperte a minha mão, ouça o meu coração bater, porque eu vejo Cristo em você. Louvado é o nome de Jesus. Porém saibas da visão dele, tenho algo maior do que aquilo nesta noite. Ele disse, se eu tivesse ali aquela gota de sangue ainda guardada, e alguém dissesse, olha, isso aqui é a gota do sangue de Jesus, ele disse, eu apertaria no meu peito. Isso é verdade, eu também, você também. Nada errado, nada contra isso, né? E vocês pessoas, agora ele diz assim, tenho algo maior. Porém saibas, na visão dele eu tenho algo maior que aquilo nesta noite. Eu tenho contra o meu coração nesta noite a vocês, pessoas as quais são compradas pelo sangue. Ele pensou mais em vocês do que em seu próprio sangue, porque ele o deu para que pudesse vos santificar e vos trazer em sua presença
São as coisas pequenas, não são as grandes coisas que fazemos, são as pequeninas coisas que deixamos de fazer. E é por isso que diz, ele mesmo chegou a dizer, né? Quem são o povo de Deus? Os pequeninos. Veja, irmãos, na vossa vocação, Coríntios capítulo 1, que não são muitos os nobres, nem muitos os poderosos que são chamados, mas Deus escolheu os pobres deste mundo para ser rico no reino dos céus. Essa é a realidade, são compostos na maioria de pobres. E muitos vão vir naquele dia e dizer, Senhor, Senhor. Ele vai dizer assim, olha, eu tive fome e você não me deste o que comer. Eu tive sede e não me deste de beber. Mas quando, Senhor? Quando não fizeste. É por isso que eu estou dizendo, o que adianta ir lá lavar uma pedra hoje lá, chorar diante de uma pedra, quando na verdade Deus está andando em você e às vezes eu ignoro Deus em você? Não vai resolver. E lá em Jeffersonville segurar no púlpito que o Mambrana pregou, é uma honra. Nada contra isso, como eu estou dizendo. Tirar foto do lado do crucifixo, isso e aquilo outro, mas e o que ele pregou? O que eu estou fazendo com isso? Faccionando, dividindo, usando aquilo lá como algo para me destacar e colocar na internet para todo mundo saber, olha, o pastor fulano, pastor Paulo, teve lá em Jeffersonville, tirou uma foto com fulano, tirou uma foto com... O que isso vai me adiantar? Se tratando com relação à salvação, à realidade, à verdade. Amém, meus queridos? Nada contra. Para mim foi uma honra apertar a mão do filho do profeta quando ele esteve aqui no Brasil. E se ele viesse onde ele fosse, eu iria novamente, mas eu estou dizendo que isso aí não é a base. Amém, meus queridos? E como diz o profeta, hoje nós não temos a química, o sangue de Cristo, mas nós temos por quem ele morreu e ele deu aquele sangue. Tenho eu o prazer de apertar sua mão sem nenhuma hipocrisia, olhar no seu rosto e dizer que eu amo você e que eu faria o que é possível para facilitar a sua caminhada espiritual? Ou eu vou dificultar e vou dizer que amo a Deus? A Bíblia diz, se você diz que ama a Deus e não ama o seu irmão, é mentiroso, porque Deus está no seu irmão. Oh, louvado seja Deus. Como diz o profeta, me sinto religioso. Aleluia. Amém, meus queridos? Vocês acreditam que é só isso que Deus tem para nós nessa noite? Só tudo isso? Está você feliz? Então vamos nos pôr de pé. Aonde vamos encontrar Deus? Nas pequenas coisas. Então não vamos se exercitar em grandes assuntos, em grandes coisas, em brilhantes, porque Ele não está aí. Pelo contrário, Ele se esconde atrás de coisas pequenas e coisas simples, porque Ele não gosta dessas coisas, porque não tem como Ele aparecer. Amém? Então quando você for comprar um animal agora, escolhe o mais feinho, tá? Se for na feira, escolhe o tomatinho mais feio, tudo mais feio. Não é isso. Não é bem isso. Mas o que eu estou querendo dizer é que se Deus te dirigir a pegar o mais feio, Ele te dirigir. O mais pequeno, o mais inferior. Não, mas se você quiser, esse aqui é o mesmo preço. Eu disse, não, mas eu sinto levar esse aqui. Você vai ser abençoado. Deus Todo-Poderoso. Quantas pessoas importantes, pessoas que talvez, olhando-se do lado natural, faria mais sucesso que nós. Mas o Senhor os deixou para trás. O Senhor não quer um homem fazendo sucesso. O Senhor quer um homem se humilhando. O Senhor quer um homem que às vezes as pessoas dizem, como é que consegue? Porque na verdade aí o Senhor pode aparecer. Deus, use misericórdia para conosco. Tire todo o brilho nosso e deixe a Tua glória resplandecer em nossa face. Faça isso por cada irmã, por cada irmão. É a nossa humilde oração. Em nome de Jesus Cristo. Leve-nos em paz e que a boa paz nos acompanhe, agora e para sempre. Amém. Vão em paz, em nome do Senhor Jesus. Amém.